Muito bem, gurizada! Estamos ao vivo aqui na nossa última live do desafio Por que Chesterton Importa, beleza? Então, graças a Deus, estamos encerrando esse desafio aí com um convidado muito especial aqui para a sociedade, para mim, etc. Já vou chamá-lo aqui, é o Raul. Vou incluir ele, depois eu explico aí para a galera. Beleza? Vamos lá então. Aí, tá entrando aí. E aí, brother? E aí, grande Raul, como é que está? Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Pra não cortar meu topete. Eu passei muito tempo aqui preparando ele. Ai, A ai. E barba aí, também tá beleza? show de bola. Tudo certo, cara, graças a Deus, caramba. Prazer imenso aí poder conversar contigo. Um ídolo chestertoniano quase aí. Cara, primeira vez, né? Que a gente conversa, né? Primeira vez, tirando alguns stories aí, eu acompanho o Raul raiz da antiga, aquele do Facebook, aí a gente já tinha trocado umas mensagens, mas nunca frente a frente, assim, é uma enorme honra pra mim aí, um prazer imenso, tia. Igualmente pra mim também. É, Você já me conhece lá das antigas, né, cara? Lá do fundo de quintal, né, bicho? É verdade, cara. Inclusive, naquele tempo, eu tinha deixado para entrar no curso de ortodoxia na segunda leva, não entrei e fiquei para trás. E Eu não houve espero segunda leva, né? e não houve segunda leva, mas agora eu vou mexer uns palitinhos com o Joel lá para eu poder sugar um pouco de conteúdo lá que ele deve ter lá, pra gente conseguir ver isso daí. Cara, Mas eu preciso, na verdade, encerrar aquele curso, né? Deu um monte de problema, né, no meio aí. É, beleza, ele acabou ficando 1000 vezes maior do que eu imaginava, né? O livro realmente é é gigante. profundo. Nós vamos tentar fazer uma live concisa aqui. Bom, é impossível nós esgotar o assunto numa live de 1 hora, mas nós vamos tentar extrair o essencial. Então, para quem está chegando aí pelo perfil do Raul, né, a gente tá, hoje é o dia do aniversário de 84 anos da morte, né, de Chesterton. Então, a gente fez um desafio aí, porque Chesterton importa, e fizemos 4 lives com 4 convidados especiais. O Raul foi o nosso quarto convidado aí, já um amigo, um membro antigo da sociedade. E eu que sou novo aqui, então a gente está aqui numa ponte entre aí das antigas e novidade na sociedade. Então é uma alegria imensa aí a gente poder fazer essa conversa. Beleza? Meu caro, vou começar perguntando para ti o que eu sempre pergunto para todo mundo, certo? Porque eu gosto muito de escutar e que as pessoas também escutem essa resposta, né? Que é como que tu chegou até Chesterton? Como é que tu conheceu o Chesterton? Como é que tu chegou até o ortodoxia? Como é que foi a tua história, né? Até esse encontro com esse pequeno intelectual, esse grande intelectual chamado Chesterton. Cara, a história foi a seguinte: eu contei parte da minha, uma parte, eu contei uma anedota, né, sobre a minha história no meu perfil esses dias, porque eu cresci na Assembleia de Deus, eu nasci na Assembleia, né, na igreja do Reteté do Fogo, né, do Sapatinho de Fogo. E lá pelos 19 anos de idade, eu comecei a querer estudar teologia e eu acabei caindo em uma linha mais calvinista, né? Uma linha reformada, de teólogos reformados, enfim. E eu acabei indo para o extremo dessa linha calvinista, né? Então, eu caí em algumas pessoas meio complicadas, alguns teólogos com algumas ideias assim bastante complicadas. E eu comecei a ficar meio xarope, comecei a ficar muito confuso. Esses teólogos punham em xeque questões como, por exemplo, a principal de todas, né, o livre-arbítrio, de modo que eles tornavam Deus um ser um pouco ou bastante sádico, né? Então eles retiravam a nossa liberdade totalmente, tudo era, tudo tinha como causa, né, Deus. Então, se você rejeitava Deus, Deus tinha feito você rejeitá-lo.
Se você aceitava Deus, Deus tinha feito você aceitá-lo. E você não tinha nenhuma... você não tinha o que dizer sobre o assunto, né? Então, eu comecei a ficar muito confuso, enfim. Paralelamente, eu estava estudando apologética, né? Eu queria ser um grande defensor da fé contra os ateus e contra os antirreligiosos e os neo-ateus e blá, 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 né? E aí, eu estava ouvindo uma palestra de um sujeito de que eu, até hoje eu gosto bastante. O nome dele é Ravi Zacarias, né? Não sei se você conhece, mas é um sujeito que ele é um apologeta, né? Basicamente ele viaja o mundo aí dando palestras em faculdades e confrontando o pessoal que é antirreligioso, enfim, né? E no meio da palestra, o senhor Ravi Zacarias, ele cita uma passagem que é uma passagem que mais tarde eu viria, né, saber que é de ortodoxia. E a passagem ele fala sobre os rebeldes que os rebeldes não têm lealdade a nada, né? Como eles não têm lealdade a nenhum padrão fixo, eles se rebelam contra tudo e no final não se rebelam contra nada. Claro que, né, isso é falado de modo 1000 vezes mais interessante, de modo chestertoniano, mas eu fiquei absolutamente chocado com aquilo, achei aquilo maravilhoso. Falei, que é isso? E ele só cita o nome do Chesterton. E ele cita muito rápido o nome do Chesterton, e eu tive que voltar umas 20 vezes para entender o que ele estava falando, né? Entendi, joguei no Google e descobri que tinha 2 livros, na época, em português, que são os 2 livros que são Ortodoxia e O Homem Eterno, que haviam sido lançados pela Mundo Cristão, que é, inclusive, ironicamente, uma editora protestante, né? Então, na época, não havia Sociedade de Chesterton, na época, não havia quase nada sobre Chesterton. Então, eu comprei os 2 e eu li Ortodoxia, né? Sem saber o que esperar. E ali foi que a minha vida, assim, mudou completamente. Umas 3 passagens na ortodoxia foram fundamentais para que eu recuperasse a minha sanidade, literalmente, para que eu recuperasse o meu equilíbrio racional e, portanto, psicológico. Então, foi um livro muito importante para mim. Eu tinha acho que uns 21 anos de idade. E desde então, né, comecei a ler Chesterton, e aí que a história começou. Mas foi assim, foi por meio de uma citação breve em um vídeo que não tinha nada a ver com Chesterton. É interessante que você falou a questão da sanidade, né? Porque isso, a gente tem martelado isso nas lives aqui, porque isso tem tudo a ver com o Chesterton na sua época e com as consequências, né? E a forma como o Chesterton continua vivo em seus livros, seus escritos até hoje. Ou seja, o Chesterton, ele é um autor que nos leva a uma sanidade, certo? E os loucos não conseguem lê-lo por muito tempo. Ou eles o abandonam, ou eles deixam de ficar loucos, né? E eles começam, então, a voltar para a sanidade. O Chesterton tem essa capacidade. E eu quis botar o nome dessa aula de O Remédio da Ortodoxia, além da gente falar do livro Ortodoxia, mas também porque o Chesterton, ele é uma espécie de remédio atualmente. Desde sua época, mas hoje ele é mais remédio ainda. Ou seja, a grande doença do brasileiro atual, do mundo atual, né? Grande parte dela já está preconizada nas obras de Chesterton. Ou seja, esse hedonismo exagerado, esse puritanismo, esse desejo de um poder estatal que controle tudo, essa inversão total da inteligência, o relativismo, todos os problemas, né, que trazem as doenças do mundo moderno, Chesterton praticamente abordou e discorreu sobre todos. Só que Ortodoxia, por mais que pareça um livro que aborda vários assuntos que parecem desconexos entre si, ou seja, quando vê o Chesterton está escrevendo uma coisa, daqui a pouco ele muda, né? Parece que ele salta de um lugar para o outro, parece que ele troca o assunto, daqui a pouco você percebe que ele está voltando devagar para o mesmo assunto e as coisas começam a se encaixar. Mas um primeiro leitor não consegue perceber uma unidade, algo que concatenize mesmo a obra, certo? Então,
eu queria que a gente falasse inicialmente de duas coisas, e eu queria te perguntar isso. Primeiro é por que essa obra é tão importante para os tempos atuais, né? Por que tu acha isso? E a segunda é qual é o fio da meada de ortodoxia? Se quiser, a gente pode até dividir. A gente faz primeiro, conversa sobre a primeira, depois conversa sobre a segunda. Porque isso as pessoas elas não pegam, entende? Elas não compreendem do que o termina o livro, eu já escutei inúmeras vezes isso. Eu não sei do que ele estava falando aqui essencialmente, ou seja, as pessoas elas não entendem o que elas estão lendo. Tá, beleza. Em relação à importância de ortodoxia, existe um livro que é um dos melhores que eu já li sobre Chesterton e cujo autor eu tive a honra de conhecer, bater um papo com ele, que é o professor Scott Wendell Penn. Né? O nome do livro é Chesterton e o Universo. E nesse livro, o Scott Penn, Scott Wendell, eu nunca me lembro como falar o nome dele, se é Scott Penn, mas Scott Wendell Penn, o professor Scott, ele, ele fala algo de que eu nunca mais esqueci. Ele diz que a principal função de Chesterton, ou o principal talento, ou o principal brilho de Chesterton é o Chesterton retórico. Então, o professor Scott Penn, ele é bem claro, ele fala, ó, Chesterton ele não apresenta muitas coisas novas. Ele não apresenta novas informações no geral. Ele não é um filósofo, então ele não atacou problemas novos na filosofia e propôs soluções novas. Então ele não fez isso. Agora, o que ele fez, e o que ele fez de modo inigualável, foi apresentar antigas soluções e que, portanto, estavam esquecidas, né, de um modo completamente novo. Então, ele foi lá buscar soluções para problemas atuais na filosofia clássica e na filosofia cristã. Né? Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, enfim. E ele a diferença, né, e, portanto, a sua principal contribuição para a gente é o seguinte: o que você aprende com Chesterton em um livro, né, você levaria anos para aprender, certo? Ele condensa muita sabedoria, ele organiza aquela sabedoria e ele apresenta aquela sabedoria de um modo que lhe é, ao mesmo tempo, atraente. Você fala, caramba, que coisa maravilhosa, você quer ler mais, né? Porque filosofia é um assunto árido às vezes, né? Filosofia é um assunto difícil. Filosofia não é para todo mundo, certo? Só que as consequências da boa filosofia, que aí Chesterton engloba, né, sob esse termo sanidade, basicamente é isso, as consequências, elas atingem a todos nós. Então é interessante que todos nós tenhamos alguma ideia da filosofia. Então Chesterton, ele condensa de um modo muito único. Ele organiza, ele apresenta tudo isso de modo cadenciado, de modo que lhe atraia e, principalmente, né, de modo que ative a sua imaginação e aqueça o seu coração, seu espírito. Né? Então, a vida, tanto no conteúdo quanto na forma de Chesterton. E o que nós mais precisamos hoje em dia é vida. Né? Nós somos um povo meio morto. Né? Nós somos uma sociedade entorpecida. Nós somos um povo que vive menos do que deveria viver, não mais. E Chesterton, ele é esse biotônico fontora filosófico, né? Ele bate com força e você se sente vivo, de repente. Foi o que aconteceu comigo. Né? Então, eu estava lá, por exemplo, lendo autores que eram muito lúgubres, que eram muito sombrios, muito pessimistas, muito tristes, né? Desesperançados, mesmo quando eles diziam que, olha, Deus vai salvar, a própria salvação parecia uma coisa sem esperança. Então, Chesterton vem com ortodoxia
E aí, o segundo ponto que você falou que é interessante comentar, você falou que às vezes você lê o livro e você nem sabe sobre o que ele estava falando no final. Né? Que foi basicamente a minha primeira leitura de ortodoxia. Eu não vou dizer que eu entendi o livro. Eu entendi algumas poucas frases do livro. Tá? Eu só fui pegar esse tal Fio da Meada lá pra frente, depois, sei lá, quinta, sexta leitura, que eu falei, ah, tá, então ele queria chegar no ponto A até o ponto B, e ele guiou o caminho, tem uma ordem, não é só um monte de argumentos jogados ao vento, não. Mas ainda assim, mesmo que você não consiga catar o fio da meada, você às vezes cata essas pequenas joias, né? Essas pequenas pérolas. E uma pérola que você encontra em uma frase, um parágrafo, uma página, já é suficiente para mudar uma vida, se você entender aquilo, né? Então as pessoas falam, nossa, eu tentei ler ortodoxia, não entendi nada. Você não leu inteiro. Eu sei que você não leu inteiro. Você leu algumas páginas. Você percebeu que não estava seguindo muito bem o argumento e largou. Mas talvez, lá na página 50 e tantas, você ia encontrar uma pérola como aqui eu encontrei e a sua vida seria mudada. Né? Então, Chesterton, ele é útil por quê? Né? Principalmente ortodoxia, desculpa. Porque é uma obra que ela é sábia do começo até o fim. Então, tudo ali é sábio, tudo ali exala bom senso, né? E um bom senso profundo, não um bom senso, aquele bom senso de boteco, né? Mas um bom senso profundo, um bom senso firmado em bases filosóficas e teológicas firmes, né? Mas é um bom senso que você não precisa captar inteiro, você pode captar partes, já vai valer, né? E ele transmite vida. Eu acho que esse é um ponto mais importante, assim, ele transmite vida. Porque, por exemplo, há muitos autores engraçados, por exemplo. Né? Há autores que são engraçados, mas há poucos autores que são luminosos, né? Que não te fazem apenas rir, mas que te fazem rir porque você está alegre porque você captou alguma coisa muito profunda na estrutura da realidade. Não é só uma piada. É como se ele fizesse um corte assim na estrutura da realidade, ele abrisse, né? E saísse uma luz, né? Um vislumbre de luz ali, batesse no seu olho e você ficasse feliz. E às vezes você nem entende por que ficou feliz, mas já vale. Já vale. Então, Ortodoxia é um livro único. É realmente um livro único. Ninguém, eu acho, que jamais escreveu um livro que seja exatamente como Ortodoxia. Você não pode nem colocá-lo em algum tipo de ação. Não pode falar isso aqui, ó. Isso aqui é uma autografia. Não é bem isso. Isso aqui é apologética. Não é bem isso. Isso aqui é história da filosofia. Não é bem isso. É alguma outra coisa. É ortodoxia, né? Exato. Eu quero pegar o gancho que tu estava falando das dificuldades das pessoas em ler ortodoxia, e uma das coisas que eu também queria recomendar, reiterar, é a leitura desse livro, né, do professor Payne, que é padre, se eu não me engano. É padre. É padre, né? Isso. E até estou num grupo de WhatsApp lá com ele lá, eu fico só o Diego me botou, eu fico só escutando, aproveitando lá. E esse livro me ajudou muito a entender toda a questão, né, dos filósofos modernos, a forma como ele vai abordando os filósofos modernos, vai discorrendo sobre eles. Ele já tinha feito um pouco isso em Hereges, mas ele fez com os seus pares de época, né? Em Ortodoxia você percebe que ele está afirmando aquilo que ele acredita, mas ele está dialogando com o leitor e também com uma tradição, né? Uma tradição que afirma o que ele afirma, mas também uma outra tradição, né? Uma antitradição que vai contra tudo aquilo que ele está tentando afirmar. Ao mesmo tempo, ele vai fazendo esse jogo aí de confronto, digamos assim. E quando eu li esse livro, ele me ajudou muito. E uma das coisas que me ajudou bastante na interpretação foi a questão do ser e do pecado original, né? Como os dois pilares
chestertonianos, ou seja, a questão da existência, que é uma coisa, não tem nem porque nós perder tempo aqui nesse momento explicando isso, apesar de que as pessoas elas duvidam até disso hoje em dia, e a questão do pecado original, que permeia todo o pensamento do Chesterton, né? E a questão da maldade humana e como é que se faz isso. E isso chega a ser é muito paradoxal, porque o Chesterton, quando você lê ele, você parece que você está lendo um autor muito puro, né? E de fato, você vê que ele alcançou um tipo de pureza que não tem a ver com infantilidade, né? Você percebe que está lidando ali com um autor que realmente estava embebido da verdade, né? E essa verdade vai purificando a pessoa. E o Chesterton tem muito isso. Claro que pelas pessoas não terem uma estatura intelectual ou uma alfabetização razoável, certo? Para entender um contexto histórico básico do que era a Inglaterra, o livro, etc. Isso vai dificultar, né, elas a leitura de ortodoxia, mas não me parece muito plausível que isso seja o impeditivo das pessoas começarem a ler a ortodoxia, certo? É evidente que a gente já deu vários caminhos aqui nas lives para facilitar, mas eu estou achando cada vez mais curioso o fenômeno. Eu queria escutar de ti, que faz esse trabalho em relação à língua portuguesa, né, e linguagem, etc. Por que tu acha que está sendo tão difícil para as pessoas ler Chesterton? Elas não entendem Chesterton. Ler ortodoxia, elas não entendem ortodoxia. Então, primeira coisa a ser enfatizada é que uma obra, ortodoxia é essencialmente uma obra retórica, no sentido mais elevado do termo, né? A gente pensa em retórica hoje em dia como politicagem, né? Então, retórica é basicamente sinônimo para uma mentira bem contada. Não, não é esse o sentido original de retórica, né? Retórica é uma arte que pode ser muito elevada. Ela foi usada por pessoas extremamente elevadas espiritualmente e intelectualmente, né? Que é uma obra, que é uma arte de persuasão. Você pode persuadir a pessoa de verdades, né? Verdades banais, mas também de verdades muito altas, né? Então, basicamente, é isso que Chesterton faz. Ele é um retórico. A ortodoxia é uma obra retórica. O problema, né? Primeiro problema é que em uma obra retórica, você está necessariamente respondendo outras pessoas e outras obras. E se você, que vai ler o sujeito respondendo, não faz a mínima ideia, né, de quais coisas ele está respondendo, né, de quais são as ideias do sujeito aos quais ele está respondendo, você pega metade do assunto só. Né? É igual se você ouvisse uma conversa e você só ouvisse o sujeito estar respondendo. O outro não, o interlocutor não. Então, o primeiro ponto é que, por exemplo, né, Chesterton, nos 2 primeiros capítulos de ortodoxia, ele faz um trabalho que, segundo ele próprio diz, é negativo. Ele faz críticas. Né? Então, ele pega lá as principais filosofias da sua época, materialismo, darwinismo, enfim, e ele vai fazendo críticas. Né? Ele vai mostrando que, na prática, aquelas filosofias levariam, se elas fossem realmente levadas às últimas consequências lógicas, elas levariam a contradições, elas levariam a situações impossíveis. Então ele demonstra, olha, a filosofia X, a filosofia Y, a filosofia Z, se levadas às últimas consequências, se as pessoas realmente acreditassem no que elas professam, elas não conseguiriam viver a vida real. Porque, por exemplo, né, o livre-arbítrio, que é basicamente a sua capacidade, né, de dizer me passe a mostarda, me passe ketchup, ela ficaria impossibilitada de acordo com essas filosofias. Então, se você não tem a mínima ideia sobre o que é, por exemplo, materialismo, nada, zero, vai ficar meio difícil, vai ficar meio perdido. Então, quando eu li ortodoxia, eu já tinha uma vaga ideia, era muito vaga, mas eu tinha alguma ideia. E quando eu pegava algum termo que assim, eu não conhecia, eu ia no Google, pesquisava, falava, então, ia na Wikipedia mesmo, entendeu? Então,
Primeiro ponto, você vai se deparar com termos que você não conhece, com nomes de sujeitos que você não conhece. E se ele está respondendo a esses sujeitos, e se ele está dizendo que essa filosofia X, que você não conhece, ela é errada no ponto, em tal e qual ponto, você precisa ter alguma ideia mínima do que é essa filosofia, né? Então, por isso que uma coisa importante seria, por exemplo, fazer assim, uma edição didática, colocar, colocar um resuminho, assim, entendeu? Do que são, por exemplo, esses termos que ele usa. Porque é uma obra retórica, é uma obra de resposta. Então, a ortodoxia não é o livro, por exemplo, como o do Lewis, o Cristianismo Puro e Simples. O Cristianismo Puro e Simples, Lewis escreveu para que fosse uma obra didática mesmo, para que fosse uma apresentação do cristianismo. Não é isso que Chesterton faz, né? Então, ele não tem muito assim ele não quer ser didático, ele quer responder de um modo que seja bastante claro. Mas não é um livro didático, é um livro de resposta, que ele não imaginou que fosse ser eternizado. Ele não imaginou que fosse ser. Ele não escreveu ortodoxia para que 80 e tantos, 100 e tantos anos depois, nós estivéssemos fazendo uma live sobre o livro. Não foi. Então, assim, de fato, o livro, nesse sentido, não é para todos no começo, certo? A não ser que você faça um trabalhozinho, você faça um esforçozinho maior. Entendeu? Agora você sentar, né? Ler. Assim, você nunca leu nada de filosofia, você não tem a mínima ideia sobre nenhuma discussão que houve. Você não faz a mínima ideia do que seja a filosofia de Nietzsche, né? Ou de Tolstói. Complica. Então complica um pouquinho. O que não quer dizer que é impossível, é porque as pessoas confundem as coisas, entendeu? Um dos problemas principais, né, de pessoas que têm dificuldades com a leitura é que elas não sabem identificar por que elas não estão conseguindo ler. Então a pessoa vai, pega um livro que tem um monte de termo que ela não conhece, né, que fazem referências a escolas de pensamento que elas nunca ouviram falar, e elas acham que elas são burras. Ah, então é que eu sou burro mesmo, não é para mim. Meu filho, é que você não tem. Você chegou no meio da conversa, pegou o bonde andando. Tem um pouquinho de calma, né? Faça o serviço de casa e você consegue acompanhar. Claro que vai melhorar. Claro que no começo vai pegar pouco, mas alguma coisa você vai pegar. Mas as pessoas já ficam, ai meu Deus, isso é mais insegurança do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu sou burro, realmente não é pra mim, entendeu? É melhor ler, sei lá, tudo da Mônica mesmo, vou ficar aqui no Augusto Cury, que é melhor, que é mais seguro, que é mais tranquilo. Não, é só questão de insegurança, tá? Insegurança e realmente falta de conhecimento. Mas conhecimento, por definição, é algo que você pode adquirir, né? E o outro ponto é que realmente ortodoxia não é um livro muito linear, né? Então, Chesterton, ele às vezes, no meio de uma argumentação que já é complicada, parece que lhe ocorre alguma outra argumentação sobre um ponto. Então parece que foi assim. Chesterton, ele tinha uma ideia geral, tá? Então ele escreveu o livro de acordo com a ideia geral. Qual é a ideia geral de ortodoxia? São duas, né? Ele diz primeiro que a ortodoxia é esse tipo de autobiografia espiritual, né? Ele quer contar como é que o cristianismo deu respostas, né, filosóficas, deu respostas racionais a problemas, a dúvidas que ele foi se colocando ao longo da vida. Então ele foi identificando com a leitura atenta e quase obsessiva dos principais pensadores da época dele, ele foi identificando certas incongruências, certos problemas, certo? E ele tentou responder essas dúvidas, ele tentou dar respostas a esses problemas sozinho. E ele foi descobrindo ao longo do caminho, né, que sempre que ele achava uma resposta, ele depois descobria que alguém ou alguma instituição, né, já tinha dado uma resposta melhor, que era
quase a mesma resposta, só que mais completa, mais bem trabalhada. O cristianismo. Ortodoxia é essa história. Só que também tem outro objetivo também, segundo ele mesmo. O objetivo é provar, né, não que o cristianismo é verdadeiro. Ele fala literalmente isso, né? Eu não quero provar que o cristianismo é verdadeiro sob todos os aspectos e pontos de vista. Isso seria impossível, até mesmo para um nível muito maior do que esse. Ele quer provar uma coisa sobre o cristianismo. Ele quer provar que o cristianismo é capaz, é a melhor filosofia para criar no homem um tipo de equilíbrio psicológico, moral, espiritual, enfim, que eles chamam de romance, né? Que é a mistura entre essa abertura para o desconhecido, esse espírito de aventura, e do outro, esse aconchego, né, de quem está no lar. Então, o equilíbrio entre essas duas forças é que cria o homem, né, que seria o herói dos romances ocidentais e que é o tipo de homem que todos nós queríamos ser. Então ele fala, ó, o cristianismo é a melhor força para criar esse tipo de homem. Pá! Então são essas duas coisas que Chesterton quer fazer na ortodoxia. E ele consegue fazer as duas coisas de modo assim maravilhosamente eficiente. Mas não é uma coisa muito linear. Não é uma coisa muito linear. Então, você percebe que Chesterton ele escreveu ortodoxia rápido, né? Ele não levou anos para escrever ortodoxia. Mas ele escreveu ortodoxia rápido porque o livro já tinha sido o fruto de décadas de pensamentos obsessivos em relação a tudo que está ali. Então, na cabeça dele, ele já estava, né, arquitetando tudo aquilo. E você repara em alguns artigos anteriores de ortodoxia, você repara alguns ensaios de ortodoxia ali em alguns artigos, principalmente naquelas controvérsias com Blatchford, né? Que são aqueles artigos que ele responde lá. Então você percebe, opa, os germes estão aí. Então ele escreve ortodoxia rápido, em um jato, né? E você repara que às vezes ele está lá, né, no meio de um argumento bastante complicado e lhe ocorre algum argumento ou uma piada ou alguma imagem, certo? Ou algo que é interessante que seja, e ele põe no livro. E ele põe esses parênteses, né, há centenas no livro. Mas depois ele volta, né? Então ele volta. Então ele vai, faz um desvio e volta. Faz desvio e volta. É como se fosse assim, ele tem uma estrada, ele tem um caminho muito... Ele sabe onde ele quer ir. Só que no meio do caminho, ele vai vendo uma paisagem, aí ele para, faz um desvio, olha a paisagem rapidinho e volta no meio do caminho. Aí lá ele vê uma vaca roxa, que ele acha interessante, ele para e volta. Então, o livro é uma linha bastante coesa, mas tem os desvios, né? E as pessoas se perdem também por conta desses pequenos desvios. Então, lhes parece que o livro é um simples apanhado mal feito de coisas geniais. Sim, só que sem ligação. Não é verdade também. Tem uma ligação, tem uma ordem. E desde que você capte essas duas, né, finalidades, primeiro, provar, ou melhor, contar a história de como o cristianismo foi respondendo a cada uma das suas perguntas. E segundo, provar que o cristianismo é essa força espiritual capaz de criar esse homem equilibrado, né? Que basicamente, você pode fazer até a gente pode até fazer extrapolar um pouquinho aqui, que é basicamente esse homem aí, do qual ele fala, é aquela coisa de que sempre fala o Jordan Peterson, né? Que é o equilíbrio entre o caos e a ordem. É basicamente isso. Tá? Então, um homem são, segundo Peterson, é o homem que caminha entre o caos e a ordem. É o homem romântico de Chesterton. Tá? Então, é basicamente isso. Isso já ajuda bastante, eu acho, espero, né? Pelo menos. Sim, tem outra coisa também que eu sempre indico pro pessoal, que é ter um pouco de paciência também, porque o Chesterton, ele é um autor que desafia você na
algum paradoxo e aquilo inicialmente você não compreende, se você parar, né, e não querer terminar o livro só por terminar, e parar para pensar no que ele está falando, entender aquele argumento, aquele paradoxo, ou pelo menos tentar fazer isso, a próxima página vai ter uma facilidade muito maior, pelo exercício que você fez na página anterior. É evidente que os artigos, né, eles são um pouco, bem pouco, tá? Independentes, assim. Se o cara pode não entender um capítulo, certo? E entender outro capítulo inteiro. Pode acontecer isso daí. Porém, conforme você vai compreendendo o jeito de Chesterton escrever, o estilo, a questão do bom humor, as referências, como tu falou, etc., os paradoxos e as ideias que ele está expondo ali a partir de exemplos, ou seja, ele leva, às vezes, o argumento oposto, né, a ele até assim, o mais bizarro possível para demonstrar que aquilo ali não está de acordo com a realidade, e às vezes ele traz situações concretas, reais do dia a dia, para demonstrar que aquela filosofia que aparentemente parece uma coisa muito abstrata e distante da pessoa está presente na vida real, que é o caso, inclusive dá para fazer uma analogia que são os contos de fadas, ou seja, como é que contar, formar o imaginário de uma pessoa tem a ver com a moral, né? E aí ele faz toda essa relação, ou seja, não é um mundo ali abstrato de uma história, não. Você consegue absorver dali elementos da realidade que são muito importantes na formação da pessoa humana. Agora, tudo isso, né, faz com que também a pessoa queira se desafiar. E claro, pode ser que o ideal mesmo não seja começarem por ortodoxia. A gente até já fez uma live ali, a gente está fazendo um programa semanal chamado A Grama é Verde, né, para tratar sobre como inicia, né, Chesterton. E aí a gente vai comentar artigo por artigo do essencial lá. Porém, se as pessoas querem começar direto na ortodoxia, o ideal é elas se prepararem para tudo isso e um pouco mais de outras adversidades que podem aparecer no meio do caminho. Agora, pegando o gancho que eu falei do essencial, né, e em relação à ortodoxia, que o pessoal estava perguntando também se tu traduziu ortodoxia, se a tradução vai ser tua, etc. Tem pessoal falando também que eu tô brisado, eu só tô concentrado, brisado, tá? Eu só tô focado aqui, fiquem tranquilos. É, como é que foi para ti? Como é que surgiu o Raul Tradutor de Chesterton, certo? Porque foi inicialmente como todo mundo como a maioria das pessoas que te acompanham há mais tempo, como eu, te conheceu inicialmente, né? Foi o Raul Tradutor, o Raul do Chesterton. Era sempre essa ligação entre a sociedade e o Raul. E como é que é essa experiência da, da leitura do Ortodoxia direto na fonte? Não entendi a última parte, travou. Da leitura do Ortodoxia direto na fonte em inglês. Como é que foi? Isso. Tá. Então, o Raul Tradutor surgiu, não foi por uma questão assim idealista, foi por necessidade, tá, pessoal? Precisava ganhar dinheiro para casar. Então, eu falei, caramba, olha, então veja bem, né? Então, eu já tinha traduzido o livro do Chesterton antes para Eclese, né? Foi a minha primeiríssima tradução, minha estreia. E eu percebi que dava pra fazer aquilo. Eu falei, pô, dá pra fazer, né? Até que dá. Até que saiu mais ou menos, né? Hoje eu melhorei bastante, claro, né? Não foi a primeira. Mas, enfim. E aí, longa história. É uma longa história resumida aqui. Tá? Eu e mais o Agner e o Diego vimos que havia uma oportunidade, havia uma demanda de pessoas querendo ler Chesterton. As obras estavam no domínio público. Então eu falei, caramba, vamos unir aqui um show agradável, vamos pegar nosso público, vamos fazer um crowdfunding e eu traduzo o livro. Né? Então eu traduzo. Eu joguei para mim eu tive joguei a resposta para cá, né? Enfim. E aí deu certo, traduzi o livro e a tradução acabou saindo bastante boa, né? O pessoal recebeu muito bem a tradução e eu percebi realmente que eu tinha uma veia assim um pouquinho era bastante adequada, né? Eu casava bem. Então, eu sempre quis escrever, eu sempre gostei de escrever. Então, quando eu tentei traduzir Chesterton, saiu uma coisa boa. Né? E
E continuou depois com outros livros, né? E continua até hoje, inclusive, né? Tá, melhorou um pouquinho, melhorou bastante, na verdade. E foi isso, né? Então eu fiquei conhecido como o tradutor de Chesterton, né? Só era Raul do Chesterton, Raul do Chesterton. Agora mudou um pouquinho, o público se expandiu, mas durante um bom tempo foi isso, né? E eu quis começar a traduzir porque e Chesterton foi, acho que, o autor que mais causou isso em mim, né? A experiência de ter lido Chesterton em inglês, primeiro eu li em português, né? Na edição da Mundo Cristão, que é uma tradução bastante, digamos assim, decente, né? É uma tradução que não tem, quase não tem erros, só que, assim, é uma tradução que empobrece muito a experiência. É muito simplificada. Tá? Então, a tradutora não quis se arriscar. Né? Então, ela quis fazer um livro bastante decente, fez, funciona, mas em um grande escritor, quando você desliga a forma do conteúdo, você empobrece o próprio conteúdo, né? Porque em uma obra literária, a forma é o conteúdo e vice-versa, né? E a experiência de Chesterton em inglês é muito, muito, muito rica, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo, né? Que era uma coisa que eu não via sendo reproduzida em português. Duas coisas, na verdade, né? O ritmo, por exemplo, né? Então, Chesterton é o autor de frases longas, de períodos longos. Ele não é de dar muita vírgula, né? Então, ele usa geralmente ponto e vírgula e faz longas frases. Bah, 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 bah. E ponto e vírgula. Longas frases. Ponto e vírgula. E é um traço, né? E aí, ênfase no final. Então, todo esse ritmo do autor, ele influencia na hora da leitura e ele influencia em como você recebe aquilo. Porque, repetindo, Chesterton é essencialmente um retórico. Né? E para um retórico, forma assim, ainda mais importante do que para um outro escritor. Tá? Então, eu via que isso não era muito reproduzido em português. Então, as pessoas liam a frase em voz alta e não tinha aquele impacto. Ou quase não tinha impacto. A frase ficava legal, tal. Mas em inglês ficava muito melhor. Então, foi essa necessidade de me desafiar. Será que eu consigo traduzir de modo a guardar mais o impacto em português? Como é que seria se ele fosse, se Chesterton tivesse nascido aqui? Né? Aqui. Como é que seria? Eu ficava obcecado com isso. Então eu levei tudo isso para as traduções, né? De modo e as pessoas acabaram percebendo isso, né? Então elas perceberam que elas perceberam que nas minhas traduções havia uma tentativa que em outras até ali pelo menos não tinha existido, que era de não só traduzir a voz, ou melhor, não só traduzir o texto, mas recriar a voz do Chesterton aqui em português. Né? E aí agora, eu fiquei sabendo, né? Eu tive umas conversas aí com o pessoal que entende o que está falando. Me disseram que o Elton, ele acabou criando uma segunda voz agora, né? Então tem a voz do Raul e tem a voz do Elton. E eu percebi isso, né? E por isso que eu, inclusive, recomendei o Elton, porque eu sei que ele tem essa capacidade de recriar a voz. Mas é um pouquinho diferente. Mas também tem, né? Então, eu recriei parte da voz do Chesterton, Elton recriou outra parte. As duas são bastante, na minha opinião, são de longe as melhores traduções, inclusive lá entre os nossos amigos portugueses. Eu não gosto das traduções portuguesas do Chesterton, nenhuma delas. Nenhuma que eu li me, assim, tocou no meu coração, né? Então, acho que foi isso aí, né? A experiência de Chesterton em inglês é absolutamente impossível de você, né, trazer toda para cá, mas alguma parte eu consegui e alguma parte o Elton também conseguiu. Então, já fico muito feliz com isso. Excelente, não? Eu estou aproveitando, essas perguntas estão sendo para a galera, mas algumas estão sendo para mim também. Estou tirando dúvidas aqui de coisas Ótimo. antigas aí que eu já carrego comigo. Buenas.
Hoje, cara, é os 84 anos, então, da morte de Chesterton. Um Chesterton que, quando ele escreveu Ortodoxia, né, ele levou aí mais uns 14, 15 anos para se converter ao catolicismo e depois escrever várias obras apologéticas e outras obras literárias, etc., biografias e tudo mais, que envolvem essa parte onde ele aderiu à Igreja de Roma, né? No caso, eu sou católico também, então você percebe que o Chesterton ele não mudou, mas ele mudou ao mesmo tempo, né? Algumas coisas mudaram na escrita dele. Porém, quando você conversa com todos os admiradores de Chesterton, todos eles colocam Ortodoxia como seu principal livro, né? Todos os admiradores, os católicos, não católicos, etc. Por que tu acha isso, que é o principal livro de Chesterton, certo? Porque, por exemplo, assim, eu como católico, eu leio esse livro aqui e eu digo com toda certeza, esse livro é um livro católico. Assim, eu não encontrei uma falha nele, digamos assim, né? Evidente que se eu olhar uma coisa ou outra dá para discordar, uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas em matéria de doutrina, ele está absolutamente embebido disso. Agora, a gente sabe que o Chesterton se tornou um autor universal, né? E ele é admirado por muitos protestantes, por pessoas que não são nem cristãs muitas vezes e gostam do estilo de escrita dele, etc. E acabou que o Ortodoxia se tornou a obra mais popular dele, né? E se tornou a principal obra, pelo menos nas pesquisas que eu faço quando eu consulto os chestertonianos mais antigos, etc., todos colocam a ortodoxia como assim, não, a essência do pensamento de Chesterton está em ortodoxia. Por que está em ortodoxia e não está numa obra anterior ou numa obra posterior? Tá. A essência do pensamento de Chesterton está na ortodoxia, porque isso é uma coisa bastante peculiar de Chesterton, né? Ele não é um autor que ele foi mudando, ele não é um autor cujo cuja filosofia foi sendo alterada ao longo do tempo. Ele encontrou algumas verdades fundamentais ali, ele se agarrou àquilo, e o resto da vida dele foi gasto só em apresentar aquelas mesmas verdades de todas as maneiras que você possa imaginar, apresentando aquilo sob aspectos filosóficos, teológicos, alegóricos, enfim, ele foi só repetindo as mesmas coisas. Não estou dizendo que ele é um autor repetitivo, estou dizendo que ele pegou algumas verdades fundamentais, né? E ele foi só aplicando, né? Como essas verdades eram muito frutíferas, ele foi apenas aplicando aquilo a várias situações, a vários problemas, né? E apresentando-os de vários modos diferentes. Então, essas verdades fundamentais, elas estão todas em ortodoxia. Todas. Então, você pode explicar qualquer outro livro de Chesterton recorrendo a alguma coisa que você vê em ortodoxia. Tá? Então, pode ser, às vezes, uma frase, mas você encontra ali. Né? Então, você consegue, acho que depois de ortodoxia, o livro que Chesterton que eu mais, assim, mais me deixou quase de joelhos, né? De fato, de joelhos, querendo louvar a Deus mesmo, foi Santo Tomás de Aquino, né? Então, Santo Tomás de Aquino é para mim, assim, ele fica ali com a ortodoxia. E você percebe que muito do que ele desenvolve ali, né, ou tudo que ele desenvolve ali, com maior profundidade, você encontra em ortodoxia, em germe, mas tá lá. Homem eterno, a mesma coisa, tá lá também. Né? Hereges, tá lá. Então você consegue sempre voltar à ortodoxia. Sempre. De modo que se você lê a ortodoxia, você entende quais são as verdades fundamentais que ele quer te mostrar ali, né? Você absorve isso, você, né, interioriza, depois fica mais fácil para você ler os outros livros. Você entende aquilo. Você às vezes antecipa o que ele vai falar, né? Não porque é óbvio, mas porque você interiorizou aqueles princípios e você segue mais ou menos o mesmo caminho que ele ia seguir.
tá? Então, Ortodoxia é o livro principal, assim, tá? Porque é o livro que melhor condensa o pensamento de Chesterton. Mas não só o pensamento, a pessoa de Chesterton, né? Porque uma coisa que é muito peculiar em relação a Chesterton é que o homem é maior do que sua obra. E o homem é maior do que a sua obra completa. Porque às vezes, né? Eu me lembro quem falou isso, foi um grande escritor que falou. Ele falou, olha, alguém pediu para eu conhecer esse grande escritor, e ele falou, não precisa. Você lê meus livros? Então não precisa. O meu melhor está nos meus livros. E geralmente é assim que acontece, né? O melhor das pessoas está nos livros, porque elas passam muito tempo para escrever aquelas desgraças, aqueles livros, né? A vida inteira, cacete. Então, tudo que havia para falar de bom ou melhor estava nos livros. Mas com o Chesterton não é assim. Com o Chesterton parece que havia uma torneira ali, que havia uma cachoeira, que havia uma fonte inesgotável de sabedoria. De modo que quando o famoso, né, medievalista, o Gilson, né, o tomista, tomou um café com Chesterton, ele saiu de lá falando, meu Deus, tudo o que esse sujeito fala é um tesouro. E não sou eu falando, não é você falando. É um dos sujeitos que mais estudou Santo Tomás de Aquino. É um dos maiores medievalistas do século. Ele bate um papo com um cara que é jornalista, sai de lá dizendo tudo o que esse cara diz é um tesouro, é uma joia. Então, é isso. Então, Chesterton, a pessoa de Chesterton, né? Aquela afeição que você sente nos livros, aquele amor que você sente nos livros, aquela alegria que você sente nos livros, e aquela sabedoria que você sabe que não se esgotou ali. Não se esgotou ali. Ele só te deu um vislumbre daquilo, entendeu? Pega aqui o vislumbre. Né? Então, tudo isso, esse contato, né, com a pessoa, é isso que, digamos assim, cura. Esse é um remédio. Muito mais do que as obras ainda. Então, a ortodoxia é a obra principal. Além de ser a obra principal, porque ela é a obra que melhor condensa, né, o pensamento de Chesterton, ela é a obra que, por assim dizer, melhor apresenta o próprio Chesterton. Tá? Então, você pega aspectos de Chesterton em suas obras ficcionais. Né? Então, você pega alguns aspectos de Chesterton no Padre Brown, por exemplo. Você pega alguns aspectos de Chesterton lá no Hereges. Você pega alguns aspectos de Chesterton no Homem Eterno. Mas você pega muitos aspectos de Chesterton no Ortodoxia, porque, cara, isso aqui é assunto para falar durante 10 horas, né? Porque a própria forma literária, a forma que ele escolheu para escrever Ortodoxia, né? Essa forma que é como se fosse um thriller, né? Que é como se fosse uma história de detetive. Tudo isso é Chesterton. Então, tudo isso você encontra em ortodoxia. Ainda que você não sabe dizer por quê. Não interessa. Não interessa é o efeito. Tá? Então, espero que eu tenha respondido. Né? É uma pergunta bastante complexa e assim, Sim, se você sim. for pegar, é muita coisa para falar. Mas acho que é isso. Cara, buenas, vou dar os recadinhos finais aqui, vou fazer aquele merchan final de agradecimentos e tal, que as lives sempre têm. Primeiro, avisar o pessoal que nós colocamos a livraria da Sociedade numa promoção aí de 24 horas, certo? Então tem Padre Brown, todas as obras aí, as traduções do Raul, muitas delas estão presentes lá, então se vocês quiserem aproveitar, tá em promoção, Padre Brown tá com frete grátis, 30% de desconto, o pessoal pode aproveitar, né? O link está na nossa bio ali e aproveitem. Isso é a primeira coisa. Esse é o nosso lançamento no final desse mini desafio que a gente fez aqui, né? É voltar ao essencial que são as obras do Chesterton, que é o que a gente tem hoje. Uma pena que não deu, né, para ser gravado as conferências do Chesterton, porque ele era um grande conferencista, né? E ver ele falando seria. Tem até aquelas reconfigurações, né, que fazem na internet e tal, que é bem bacana, mas seria bacana nós também vermos. Mas enfim, paciência. E a outra coisa
é avisar o pessoal aí que depois, quando a live for pro ar, né, que comente, mande para as pessoas se você gostou da live, etc, etc. E também para que a gente, cada um em sua casa, reze, né, pela alma do Chesterton. A gente crê que ele está no céu, a gente crê que deve ser aberto o processo de beatificação dele, no tempo que for, etc. Mas o Chesterton, isso é uma coisa que eu também sempre tento passar para as pessoas, ele não é só um gênio, um grande escritor, se é que isso merece, né, um só. Mas ele também, ele é uma personalidade, um amigo, um santo, uma pessoa que você pode contar, né, como um grande exemplo. E eu faço isso muito na minha vida pessoal, assim, a figura, a biografia do Chesterton, ela é inspiradora, né? Ela é realmente algo muito impactante. Então fica também essa mensagem para a galera. Inclusive recomendei ontem com o Guilherme Freire que leiam o Sabedoria e Inocência do Pierce, porque né, uma baita biografia do Chesterton e vale a pena a leitura, certo? Então, quero te agradecer muito aí, cara, mais uma vez, a paciência aí de tirar um horário aí para conversar com a gente. Sempre muito bom, sempre um prazer imenso. A gente queria já há muito tempo marcar essa live, eu desde que eu entrei aqui na sociedade. E dizer que foi um prazer imenso, né? Poder aí finalmente conhecer pessoalmente. Espero que no futuro a gente consiga marcar umas próximas aí, se conhecer pessoalmente uma hora quando o Diego fazer rolar os eventos presenciais de Chester também. Não, cara, o que tem que acontecer é que eu tenho que conhecer o Diego e o Agnon pessoalmente. Eu conheço esses caras faz 10 anos já. E eu nunca nem vi esses caras, entendeu? Isso é um absurdo. Ele agora também, o Júnior, né? Mas o Júnior eu conheço faz pouco tempo, assim, não faz tanto tempo. Mas tudo bem, né? Assim que passar o caramba, né, gente? A gente tem que ter fé, tem que ter. Assim que afrouxar esse negócio de pandemia, a gente vai se encontrar, porque, pelo amor de Deus, né? É. Eu conheci o professor Scott Payne, eu não conheci o Diego e o Agnon. Que... Nossa. 10 anos, então eu não vou nutrir muita esperança de conhecer eles. Eu vou guardar em stand-by e vamos vendo como é que vai ser então. Não, não, Júnior. Seja melhor do que nós fomos, Júnior. Seja o elo forte aí, seja o exemplo para nós. Tá vendo, Diego? Tá vendo, Agnon? O rapaz novo aí vai humilhar todo mundo aqui. Que coisa feia, gente. Que vergonha. Então, Tati, ó, pessoal que gostou da live, não esqueça de mandar para a galera. Amanhã a gente vai fazer a primeira análise da obra essencial de Chesterton. A gente toda semana vai analisar um capítulo do livro. Amanhã a gente vai começar isso daí, quem quiser acompanhar. E um abraço aí para ti, Raul, toda a família. Parabéns pelo trabalho. A gente se fala aí umas próximas. Júnior, valeu, Leio, obrigado. Obrigado, pessoal, pela atenção. Valeu, Diego. Valeu, Agnon. Nos vemos na próxima aí. Até mais. Abraço. valeu, Leio Chesterton. Valeu.